Eu tenho certeza que você já ouviu esse tipo de comentário. Que se você seguir os passos, os caminhos corretos de uma pessoa que tem sucesso, é óbvio que você vai ter sucesso. Isso é uma mentira ou é uma verdade? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu amigo, se você seguir exatamente os passos de uma pessoa que teve sucesso, nem sempre você vai ser bem sucedido, porque existem inúmeros fatores que mostram que isso não dá certo. Já, mas eu já li vários livros, eles falam que o sucesso deixa pistas, que se eu acordar cedo, se eu dormir de madrugada. Cara, existe um monte de fatores. Primeiro fator, ponto de partida. Tá? Eu sei que isso é uma mentira confortável. Eu sei que é uma coisa que enche o coração da gente quando você lê um livro ali, você fala, cara, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Tá? Por isso que eu tô dizendo que é uma mentira confortável. Porque isso motiva a gente. Só que nós precisamos entender que a motivação, ela é igual a um banho. Ela vence todos os dias. Nós precisamos ter a habilidade da disciplina. E precisamos o quê? Pensar de forma crítica para analisar todo o conteúdo que a gente absorve, seja em vídeo, seja em livros. Por quê? Porque hoje nós vivemos no momento da informação. A todo momento, Instagram, TikTok, YouTube, você é bombardeado. E aí você precisa ter uma capacidade crítica, ter uma mentalidade crítica. Para quê? Para peneirar, para filtrar esse tipo de conhecimento. Para filtrar essas falácias que, ditas muitas vezes, parecem uma verdade irrefutável, mas na verdade é uma mentira confortável. E hoje nós vamos analisar justamente isso aqui nesse vídeo. Tá? Devo seguir os passos de pessoas de sucesso para alcançar resultados semelhantes? Nem sempre dá certo. Jean, e por que que não dá certo? Porque você tem que entender o seguinte: se você, tá? Imagina, pensa comigo. Se você conhecesse alguém que chegou no topo da montanha e essa pessoa pegasse o mapa dela e dissesse, olha, faça exatamente isso aqui, que você também vai chegar no topo da montanha. E ela vai e te entrega o mapa dela. Qual que é o primeiro problema disso? Ela saiu de outro lugar, ou seja, ela teve outro ponto de partida, com outros equipamentos, com outro clima, com outra força física, recebendo uma mentalidade totalmente diferente da sua, sendo educado com uma mentalidade totalmente diferente da sua. Então, você vai pegar aquele mapa, você vai começar a realizar aquela jornada, só que você vai perceber que você não tem as mesmas condições que aquela pessoa. Você entende isso? Você não tem a mesma habilidade que aquela pessoa, o mesmo nível de coragem, o mesmo nível de inteligência emocional, a mesma capacidade técnica. Então vai ser impossível você caminhar o caminho daquela pessoa como se fosse ela. Vai ser impossível você caminhar o caminho daquela pessoa com o mapa dela. Eu não estou dizendo que é impossível você conquistar os seus objetivos. Eu só estou dizendo que você tem que tomar um banho de realidade e desenvolver o seu próprio caminho. Entende? Você precisa desenvolver o seu próprio caminho. E aí é fundamental você analisar todas essas questões que estão aí na tela. Primeiro, o clima. Qual que é a condição da sua jornada? Qual que é as intempéries que tem na sua jornada? Você precisa analisar isso. Quais que são os equipamentos, as competências, as habilidades que você tem hoje? Porque se você vai fazer uma viagem, você precisa olhar para a sua mochila de habilidades e dizer, olha, eu consigo, eu não preciso me preparar, eu consigo fazer essa jornada. Porque se você pega o mapa de outra pessoa e você vai nessa jornada, você vai totalmente despreparado, porque aquele caminho não é seu. É o caminho de outra pessoa. Fez sentido para aquela pessoa. E você vai perceber que não vai fazer sentido para você. Por quê? Porque é uma rota específica daquela pessoa. E nós temos que entender que o sucesso ele é uma coisa personalizável. Se você colocar 10 pessoas na sua frente e perguntar para cada uma delas o que é sucesso para você, você vai ter 10 respostas diferentes. Ou seja, 10 caminhos diferentes, 10 pontos de partidas diferentes,
10 mapas diferentes. 10 topos de montanhas diferentes. É interessante nós analisarmos esse conhecimento. É lógico que dentro de uma disciplina, se eu mapear, se eu modelar o comportamento de outras pessoas, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter um êxito, eu vou ter um ganho com isso. Mas não vai ser o mesmo ganho que a pessoa teve. Ele pode ser superior, assim como ele pode ser inferior. E é exatamente isso que acontece quando você tenta copiar o sucesso das outras pessoas, sem entender o quê? O que está por trás, o background dessa pessoa. Entende? Você pode se machucar nesse caminho, porque você não tem as habilidades necessárias. Existe também um propósito maior, e eu creio em Deus, eu acredito realmente em Deus. Então, existem os meus propósitos, mas também existem os propósitos de Deus. E eu preciso, nessa jornada, estar alinhado com aquilo que Deus já desenhou para mim. Eu acredito nisso. Se você não acredita, está tudo bem. Mas eu acredito, eu creio dessa forma. E eu sou bastante maduro para assumir esse tipo de convicção. E você precisa assumir a sua convicção com relação ao seu futuro, com relação ao seu destino, com relação ao caminho que você vai percorrer, as habilidades que você tem que desenvolver nesse caminho, para aí sim você ter um mapa seu, um mapa personalizado, dentro do seu tempo, dentro do seu nível de habilidade, dentro daquilo que você precisa de melhorar. Seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja intelectualmente, seja financeiramente, seja nos seus relacionamentos, mas é um mapa seu. É uma coisa que só você pode fazer. Só você pode percorrer esse caminho. Você não pode percorrer o meu caminho. Eu não posso percorrer o seu caminho. E aí entra outra situação. Às vezes a gente vê isso na pele, principalmente nós que somos empresários. Por quê? Porque a todo momento tem alguém vendendo uma fórmula mágica. A todo momento tem alguém vendendo um método de marketing, um método de venda, uma mentalidade de sucesso. A todo momento tem alguém querendo vender. A nossa atenção hoje, ela é o produto mais valioso que existe. Não é o dinheiro, é o nosso tempo, é a nossa atenção. E tudo isso canaliza para quê? Para um sucesso, seja de promessas, para um sucesso empresarial que vai reverberar na sua vida pessoal, vai reverberar na sua família. Você precisa estar atento a isso. Todo momento tem alguém vendendo uma fórmula mágica. E você precisa ter capacidade de análise crítica. Às vezes eu vejo vídeo de pessoas que estão vendendo mentoria para empresas ou cursos para vendedores. A pessoa nunca foi um vendedor, ele nunca teve uma empresa. Ou seja, ele nunca percorreu aquele caminho. Como que ele vai ajudar você a percorrer o seu caminho se ele não sabe percorrer nenhum dele? Às vezes você vê pessoas com casamento fracassados querendo aconselhar o seu casamento. Olha o tanto que isso é grave. Pessoas que são falidas espiritualmente querendo te dar conselhos espirituais. Pessoas que estão fracassando na carreira dela, no negócio dela, mas ela quer te dar conselhos sobre aquele caminho, sendo que nem ela mesma conseguiu percorrer. Então você precisa ter essa capacidade técnica para analisar essas promessas que chegam até você, porque a todo momento você é bombardeado. Nós estamos vivendo na era da informação. A todo momento você é bombardeado. E ninguém sabe da sua empresa, ninguém sabe do seu casamento, ninguém sabe da sua espiritualidade, ninguém sabe dos seus relacionamentos. Só quem sabe é você. Então ninguém deve te dizer o que fazer até você dar autoridade para essa pessoa. E muito cuidado com isso. Porque às vezes você vai dar autoridade para pessoas que não têm um know-how, que não têm um gabarito. Presta muita atenção no que eu estou falando. E aí é o problema. Porque essas pessoas vendem um sucesso, seja ele em qual área da vida for, e aí você sente como se faltasse alguma coisa em você que sobra nos outros. Você fala, poxa, mas eu estou há tanto tempo trabalhando, eu estou há tanto tempo lutando com a minha vida espiritual, lutando com o meu casamento, com os meus relacionamentos, com a minha saúde, e parece que eu só fracasso. E todas as vezes que eu olho para a internet tem alguém muito bem sucedido nisso. Mas é só uma máscara. E aí tudo que parece que falta em você sobra nos outros.
E aí você automaticamente se sente um incompetente ambulante. Por quê? Porque falta verdade nos discursos. Se você achar que nesse canal do YouTube, você vai perceber que existe conteúdos que eu falo sobre gestão, que eu falo sobre vendas, que eu falo sobre pessoas. Mas em algum momento eu vou falar, cara, é difícil. O caminho ele não é fácil, ele não é fácil, ele é difícil. Eu não estou te vendendo uma fórmula mágica. É difícil, mas é possível. É difícil? É, mas é possível. Desde que você faça o que tem que fazer. Entende? Você entende isso? Tem uma frase muito famosa do livro do Tony Robbins que é a seguinte frase: o sucesso deixa pistas. Se você modelar o comportamento de quem tem êxito, inevitavelmente você vai ter êxito. E aí, de novo, eu preciso de muita clareza para analisar esse contexto. Eu preciso de muita clareza para analisar o que está sendo dito. E o primeiro passo para me ter clareza é o quê? É censurar os adjetivos. Censurar os adjetivos. O sucesso deixa pistas. Espera aí, que tipo de pistas? Quais que são essas pistas? Seja claro nesses adjetivos. Tenha clareza. O segundo, limpar frases. Simplifique frases para melhor compreensão. Sucesso. Beleza. O que é sucesso? De novo, uma coisa personalizável. Para mim é uma coisa, para você que está assistindo é outra coisa. Atacar as ideias, não de forma de conflito, mas de confronto. Analisar as ideias, ver se aquilo é verdadeiro. Porque volta naquilo que eu te falei, a pessoa está fracassando em várias áreas da vida dela, mas ela quer te ensinar alguma coisa. Uma coisa que ela não está vivendo. Então você precisa atacar as ideias, você precisa confrontar. E aí vai depender de novo de você capacidade técnica, capacidade analítica, para você ver se é realmente aquilo ou não. Se a ideia é fundamentada. Entende? Se a ideia realmente tem fundamento. Porque se tiver fundamento, tem raiz. Se tiver raiz, vai para frente. Você já imaginou? A internet ela vive de ondas. Ela vive de ondas. Todo dia tem uma onda nova. E essas pessoas elas não têm fundamentos. Por quê? Porque o único interesse dela é pegar o seu dinheiro. Esse é o único interesse. Seja com o serviço, seja com o produto, seja com o que for. O único interesse daquelas pessoas, você acha mesmo que aqueles influenciadores passam o tempo todo jogando nessas casas de apostas, como eles publicam? Eles publicam porque eles querem o seu dinheiro. E aí você precisa buscar revelar o sentido das coisas. Um significado subjacente, ou seja, na camada inferior, na camada de baixo. Você consegue ver o tamanho de uma árvore, mas você não consegue ver as raízes da árvore. Mas o que sustenta uma árvore são as raízes, ainda que você não veja. E aí você precisa buscar esse nível de clareza, esse nível de entendimento. O que está sustentando essa ideia? É uma ideia fraudulenta? É uma ideia de convicção? É uma ideia verdadeira? Se eu aplicar, se eu viver isso, vai dar certo? Porque nós sabemos que todo mundo tem um estilo de vida. Mas a gente pode pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um conceito ali, um conceito aqui, e aí fazer toda essa peneira para revelar o sentido da ideia. Se for uma ideia que tem fundamento, se for uma ideia madura, se for uma ideia que verdadeiramente vai produzir bons frutos, aí sim a gente pega essa ideia e começa a praticar essa ideia. Isso é fundamental a gente fazer essa análise. E nessa parte aqui nós vamos fazer o trabalho que ninguém faz. É manipulação? Analisa isso. O conteúdo que está chegando até você, os livros que você está lendo, é manipulação? Aí você analisa, sim, é manipulação? É. O texto oferece um atalho enganoso e apela para a emoção sem evidências? É igual ele disse antes, o sucesso deixa pistas. Pô, muito vago. Cadê a evidência? Cadê os dados? Aí ele apela para um sentido emocional. Não, o texto não é manipulador. Ele é informativo e não tenta seduzir as pessoas com promessas. Coloque na sua cabeça. A coisa que mais existe hoje é promessa.
Faça isso para ganhar isso. Faça aquilo para ganhar aquilo. Me dê o seu tempo que em troca disso eu te dou aquilo. É o que mais tem hoje, é promessas. Oferece um atalho fácil. Oferece uma promessa baseado naquilo que você sente de emoção, mas não tem nenhum dado. É uma linguagem que serve para te informar ou para te seduzir? É uma linguagem que só tem falácia ou explica alguma coisa ou só te deixa empolgado? Qual que é a verdade brutal? Qual que é o sentido brutal, a honestidade brutal disso? Você pode aprender com pessoas que têm sucesso? Sim, mas você vai ter que adaptar ao seu ritmo. Lembra que eu sempre digo nos meus vídeos? Você precisa ter visão e ritmo. E os conceitos que você aprender ao longo dessa jornada, você precisa adaptar na sua visão e no seu ritmo. Porque senão você vai suar dobrado, vai errar muito e ainda vai fracassar porque não é o seu jogo, não é o seu caminho. Se atenha a isso. Observar quem venceu é importante? Lógico, é importante. Mas não dá para copiar esse modelo. Entende? Não dá para copiar, porque cada um tem uma vitória, cada um tem um terreno. Aqui é importante você prestar muito bem atenção nesse contexto que eu estou trazendo aqui. Primeiro, observação. Qual que é o caminho que essa pessoa percorre? Qual que é o ponto de partida dela? E qual que é o meu caminho? Qual que é o meu ponto de partida? Qual que é o meu objetivo? Depois, o contexto. Tem pessoas que eles já nascem num berço privilegiado. Tem pessoas que eles já nascem desfavorecidos. Ou de finanças, ou de saúde. Tempo. Tem gente que tem muito tempo para estudar, muito tempo para se dedicar. Tem gente que o tempo dele é escasso. Custo. Tem gente que não tem dinheiro para investir. Tem pessoas que ele precisa trabalhar 2, 3, 4 anos para aí sim começar a investir. Tem pessoas que, dependendo da família que ele nasce, ele já nasce com um capital disposto para investir, para correr aquele risco. Então são situações diferentes. E você precisa ter essa compreensão estratégica. Não é só olhar para o palco do outro e comparar o palco dele com o seu bastidor. Isso é uma comparação, no mínimo, irracional, norteada somente de emoções vazias. Por quê? Você compara o sucesso do outro com o seu atual fracasso. Só que você não percebe que são pontos de partida diferentes, que são mentalidades diferentes. É lógico, você pode ter uma mentalidade crescente? Pode. Mas, de novo, respeite o processo, respeite o seu ponto de partida, o seu custo, o seu tempo, o contexto, tudo isso. Para quê? Para que você tenha uma compreensão estratégica. Cada vitória tem um terreno, tem um tempo, tem um preço. E você precisa entender isso. Você precisa entender essa verdade. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Me siga no Instagram. E vambora.